Começa a... Pronto Atendimento. Com apoio técnico de Valdeci Lourenço, de Everaldo Assunção e Fernanda Lima, a turma do Leandro Rocha, estamos aqui em mais um programa Pronto Atendimento. Hoje é segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018, 17 horas mais um minutinho. Vamos dar início ao programa de todas as tardes, Pronto Atendimento, que ele acontece com a sua participação. Você já sabe quais são os canais de comunicação conosco? Pelo WhatsApp. É o 996433827, 0 operadora 11 996433827. Você participa também pelo nosso telefone, o 0800 979 5011. Este é o telefone do ouvinte. Se você ligar do celular, você liga para o 0 operadora 11 2457 5011. E estamos também ao vivo pelo facebook.com/rede Boa Nova de Rádio. A nossa equipe de segunda-feira já aqui a postos. Paulo Reis, Marcos Cacela, sejam bem-vindos. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde ao pessoal da técnica que está nos assessorando. Boa tarde, Marcos. Mas boa tarde principalmente a você, o telespectador da TV Mundo Maior, ao ouvinte da Rádio Boa Nova. Estamos aqui, como todas as segundas-feiras, para atendê-los, tentando, dentro do nosso conhecimento, responder às vossas dúvidas. Boa tarde, caro ouvinte, boa tarde, caro internauta, caro telespectador, boa tarde a todos os amigos aqui presentes. Como sempre, estamos aqui para falar de Espiritismo, de vida de Jesus. É isso aí, o programa Pronto Atendimento desta segunda, dia 27 de agosto. Já temos aqui algumas mensagens que nós recebemos durante a manhã, o período da manhã. O pessoal já começa mandando perguntas para o Pronto Atendimento e aqui estão as perguntas para o Paulo e o Marcos responderem, trazerem aí um olhar diferente aqui para as dúvidas, não é? A primeira questão vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O nome da pessoa é Paulo Sérgio e ele nos diz o seguinte: fazendo a prece e chamando a espiritualidade, posso chamar por Irmã Meimei, Irmã Sheila, Irmã Célia Xavier, Irmã Joana de Ângeles e Chico Xavier em particular? Quando eu faço prece ao chamar Jesus e a espiritualidade? Quem pergunta? O Paulo Sérgio, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu xará, né? Isso. Todo Paulo é questionador, né? Uhum. É assim, em verdade, não há necessidade de você chamar pela espiritualidade superior, assim, nos nomes diretamente, né? Primeiro, a gente sempre deve orientar nos nossos pedidos aos nossos mentores, né? Os nossos chamados anjos da guarda, tanto o seu individual quanto da sua família como um todo. Depois, você é frequentador de uma casa espírita, pedir pelos orientadores desta casa, os mentores dessa casa, porque eles já sabem o seu dia a dia, como é que foi, as suas relações de família, no trabalho e tudo. E por último, sempre pedir ao Cristo e ao Pai, né? Porque o Cristo disse, né? Quando estiveres aflitos e sobrecarregados, solicitai por mim, né? Que eu estarei. Né? Quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ao Pai, porque Pai é Pai, né? Esses espíritos você pode até recebê-los no seu evangelho, na sua residência. O Chico ainda, eu acho que assim, ele ainda está em estado de recuperação no mundo espiritual, né? Afinal de contas, nós demos muito trabalho para ele, não é? Ele teve até um acréscimo de encarnação, não por necessidade dele, e sim pela nossa, né? Então a gente devia mais se limitar, né, a pedir, ou de uma forma em geral, a espiritualidade superior, ou aos seus mentores do seu lar, da casa que você frequenta. A nossa próxima participação vem de Itaí. Itaí é uma cidade no interior de São Paulo. A pergunta é da Sandra. Ela diz o seguinte:
Por ser espírita, é errado querer justiça dos homens, que a justiça dos homens seja feita? Essa é a pergunta. Por ser espírita, se é errado querer que a justiça dos homens seja feita. Ela diz, um rapaz embriagado provocou um acidente que levou a óbito meu marido e a minha sogra, sem contar com as lesões graves que sofri. E a maior, que foi a perda do meu grande companheiro de 35 anos de convivência. Espírita pode querer justiça dos homens, Marcos? Com toda certeza, sendo espírita, não sendo espírita, a justiça do país, da região onde eu vivo, ela deve ser executada, ela deve ser cumprida sempre. Jamais nós podemos nos eximir da justiça no ambiente no qual eu vivo. Tem que ser cumprido. Agora um comentário para nossa irmã. Mesmo se não fosse esse rapaz embriagado, dentro das necessidades de cada um de vocês, dentro das provas e expiações, tanto sua, quanto do seu marido, quanto da sua sogra que desencarnaram, chegou o momento aprazado, chegou a situação onde deveria acontecer este desencarne dolorido, é claro, não através das mãos de um embriagado, mas sim através de um pneu furado, através de algum acidente fortuito na estrada, uma derrapagem, alguma coisa assim. Por quê? Chegou o momento onde estava aprazado do desencarne dos seus entes queridos e também das lesões que você acabou sofrendo. Tudo isso faz parte das nossas necessidades. Porém, como o rapaz acabou sendo o agente, né, desse fato mais duro, e por estar embriagado, por não estar em acordo com a lei, por estar oferecendo risco, claro, de todo jeito você tem que solicitar que a justiça dos homens, que a lei seja cumprida. Senão nós vamos viver numa bagunça geral. Não é porque eu sou espírita que eu entendo que tem as minhas necessidades, que eu vou ser omisso, que eu vou concordar com a impunidade de forma nenhuma. A lei deve ser cumprida de acordo com o país em que eu vivo, de acordo com a legislação onde eu estou. Só para pontuar uma questãozinha, você, como espírita, não só tem o direito, porque justiça é justiça, mas faça a sua justiça. Nas suas preces, ore por esse rapaz embriagado, porque ele é que está muito mais necessitado do que o seu esposo, a sua sogra. Eles resgataram algo do passado e ele passou a adquirir algo do presente. Então a gente tem que ter a caridade, o senso espírita de, nas suas preces, orar por ele, porque o remorso que, se ele não desencarnou, porque eu não sei, pode, né, ele não fez de propósito, ele deve estar nutrindo um remorso muito grande dentro dele, e ele precisa do nosso afago, do nosso, né, ajuda, tal. Então ore por ele. Olha, você que está ligadinho aí na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, estamos aqui ao vivo, agora são 17 horas mais alguns minutinhos aqui, mais 9 minutinhos, é isso aí. Estou aqui ao lado de Marcos Casselli e Paulo Reis, a turma do Pronto Atendimento desta segunda, pode mandar sua questão. Margarete Parpinelli, que faz parte da equipe do Pronto Atendimento de todas as tardes, está lá administrando o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99663 3827. Ela também atende a ligação do 0800 979 5011 e você pode mandar a sua mensagem aqui pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. A próxima questão veio lá do Rio de Janeiro, de São João da Barra. Quem mandou a mensagem foi o Luiz Carlos Apolinário. E ele gostaria de saber, Paulo, se é errado para um espírita jogar em loterias. Muito pelo contrário, né? A minha avó materna, que era uma médium fabulosa, ela dizia só o seguinte: ó, espírita nunca vai ganhar em jogo de azar pelos seus compromissos espirituais. Mas não é por causa disso, eu faço a minha fezinha de vez em quando na Mega Sena, tá? A gente tem um grupinho lá no Paz e Amor, de um almoço às sextas-feiras, que quando a gente lembra, ó, acumulou a Mega Sena, vamos jogar, não tem problema algum. Se é algo que a sociedade em que você vive tolera, aceita, só para você ter uma ideia, eu pessoalmente sou a favor da liberação dos jogos, né, no Brasil, tudo certo, né, num lugar determinado, para a evolução da região. Por isso que eu falo, se pegar o lugar mais, né, vamos dizer assim, desafiador
né, onde a condição de vida é difícil no Nordeste brasileiro, e lá autorizar que os cassinos, com responsabilidade e financiamento dele, eles criassem uma cidade que nem é Las Vegas, para gerar, né, imposto, renda, para assim auxiliar os necessitados, eu não sou contra. E acho que a justiça divina e a espiritualidade também não, porque vai do livre-arbítrio de cada um. Se a pessoa quer enveredar e se viciar no jogo, é responsabilidade dela. A nossa próxima questão, ela vem aqui, deixa eu ver, de Pernambuco, lá de Caruaru, é a Cleide Marinho, que faz a seguinte pergunta. Bem, eu gostaria da opinião de vocês. Não sou médium, mas semana passada, logo após fazer o Evangelho no Lar, fui deitar, senti algo como um abraço bom. E hoje, quando acordei e estava deitada ainda, bem lúcida, ouvi algo como um sussurro incompreensível 2 vezes. Não tive medo, mas não sei o que fazer. Quem pergunta é a Cleide Marinho de Caruaru, lá no Pernambuco. Marcos. Querida Cleide, vamos a alguns comentários, né? Porque nós estávamos até conversando aqui antes de começar o programa. O Evangelho no Lar não é para manifestação de espíritos, é sim para nós refletirmos a respeito da fala de Jesus, fazermos as nossas considerações, sempre alinhados, né, ao Evangelho, e ali nossas vibrações, nossas doações, para quê? Para que os nossos fluidos possam ser utilizados pelos trabalhadores espirituais presentes na vizinhança que eu estou. Se você sentir um abraço, não é muito comum eu sentir um abraço. Depois, se ao despertar você ouviu sussurros, você ouviu vozes incompreensíveis, isso não é algo comum também para a gente. Então, sugestão para você. Vai no centro espírita, bate um papo, verifique se isso realmente tem algum componente espiritual, se não pode ser uma criação da sua mente, devido aí ao dia a dia que você tem passado, devido a alguma coisa que você assistiu na TV, ou filme que você viu no cinema, alguma coisa que você leu. Vá ao centro espírita, verifique se está tudo ok, verifique se você não está aí com alguma presença espiritual que pode estar querendo perturbar, que pode estar querendo trazer alguma informação que não seja útil, que não seja positiva, pois espíritos amigos não vão fazer isso, não vão atuar dessa forma conosco, né? Vão atuar de outra forma. Que forma? No desdobramento do sono. Quando eu durmo, desdobro do corpo, espíritos amigos conversam comigo, me trazem orientações, dizem um olá, matam as saudades, e eu acordo com uma sensação gostosa de ter encontrado amigos, de ter encontrado entes queridos, ter encontrado familiares, com aquela lembrança gostosa da pessoa A, da pessoa B ou da pessoa C. Então, sugestão para você, vá ao centro espírita, bate um papo, pois não é de bom grado esse tipo de comportamento, caso realmente seja presença espiritual, caso não seja uma criação da sua mente. Vá ao centro espírita conversar para ver o que está acontecendo. A próxima participação chegando aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827, diz o seguinte: olá, boa tarde. Meu pai está em estado terminal devido ao câncer. Ele fumou por 65 anos. Gostaria de saber se todos os fumantes irão para o Vale dos Suicidas, mesmo que ele tenha parado de fumar há uns 5 anos. Também gostaria de saber se isso pode ser algum tipo de aprendizado para ele. A pessoa, a mensagem aqui, a pessoa neste estado já está se comunicando com os espíritos? Quem pergunta é a Sueli, do bairro do Tucuruvi. Paulo. Bom, é um caso um pouco complexo, né? Porque a doutrina também diz que cada caso é um caso. Mas é assim, a gente até divide, né? Quando a ciência do homem começa a ter certeza pelas suas pesquisas que determinado hábito faz mal à saúde, e no caso do cigarro, mais do que provado, e hoje a propaganda é justamente para que você não fume, né? E você continua, sim, você é um suicida, direto. Né? Antes era indireto, porque a ciência dos homens ainda não comprovava o malefício do vício do cigarro. Hoje, você é um suicida e, de acordo com a quantidade do hábito desse vício, você pode se tornar um suicida contumaz. Pessoas que chegam ao ponto, que é o caso do seu pai, de desencarne
por uma doença, que é o câncer, e ele está comprovado que é por causa do vício, do hábito dele no cigarro, sim, ele com certeza desencarnou como um suicida e ele está, não vou Ele precisar... ainda não desencarnou, está em estado terminal. Né? Eu não vou precisar, assim, no desencarne, ele vai direto ao Vale dos Suicidas, mas que ele vai ter que ir para uma região de um hospital para fazer o tratamento, para se recuperar. A doutrina espírita diz que toda pessoa que desencarna pelo câncer, ela vai dar continuidade para a cura no plano espiritual dessa doença, que torna-se uma doença até de fundo kármico. Então, ele vai, no mínimo, ser recolhido, e não depende porque ele parou há 5 anos, e sim os outros hábitos dele. Se ele era uma boa pessoa, né, na família, com os amigos e tudo, isso é atenuante para ele não ir para o Vale dos Suicidas. Agora, se ele era uma pessoa dura, rígida e tal, e ainda tinha o hábito, a doutrina diz, e os espíritos nos falam, que para se libertar deste vício, é no mínimo o mesmo tempo que você permaneceu no vício. Então, seu pai ficou 65 anos, né, no hábito do fumo, do cigarro, é mais 65 para ele se libertar. Quer dizer, se desvincular de toda essa, vamos dizer, pressão do vício do fumo. E muito provavelmente, né, isso está impresso no perispírito logo, né, na próxima encarnação vai ter aí crises pulmonares, né, efisema pulmonar, vários problemas pulmonares, onde vai ter dificuldades respiratórias, para ver se com isso inibe, né, o hábito de fumar, porque já está impregnado no perispírito. Então, a próxima encarnação vai ter aí problemas pulmonares, problemas respiratórios, sem sombra de dúvida. Com relação ao Vale dos Suicidas, lembramos também, se o desencarne não foi feito, né, se eu não me suicidei, né, por motivos de orgulho, por motivos de vaidade, por motivos de egoísmo, há uma série de atenuantes. Agora, se eu me suicidei por motivo de orgulho, de vaidade, de egoísmo, a direção para mim é o Vale dos Suicidas, não tem jeito. Olha, nós temos ainda 2 minutinhos, 2 ou 1, Valdeci? 2 minutinhos, né? Aqui para irmos para o intervalo. Tenho como trazer algumas participações aqui pelo Facebook, 1 minuto e meio aí, né? Dá tempo de trazer participações pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, lá de Floripa. Quem está conosco é o Marcelo Rebolo, um abraço, boa tarde, amigos. Boa tarde, Marcelo, obrigada pela sintonia. A Eliane Porto, tô no aguardo, boa tarde, beijos, luz a todos. Elaine, que é de Cajobi, São Paulo, no aguardo do nosso abraço, então já aí receba o nosso abraço, nosso carinho, viu, Elaine? Também conosco o Marcelo, que diz assim, uma pergunta, uma coisa, daqui a pouquinho ele vai mandar, vamos aguardar. Neide Lage conosco, a Dani Spielberg também, a Laurite Zanella, Vera Lúcia Jesus dizendo, estou ouvindo pela rádio, muito bom, beijos para todos, obrigada pela sua participação, pelo seu feedback. Claudete Pataro dando um olá, Deise Manzano, menina de quinta, aqui ligadinha, obrigada Deise. Ela e a Marlene já mandou mensagem aqui, Marlene Navarro, estou ouvindo. Obrigada, Marlene, gratidão a você e a Deise. A Rosângela Souza, que também manda um abraço, diz, quando estou com dor, sempre peço auxílio do Dr. Bezerra e ele ajuda muito. É isso aí, querida, obrigada pela participação. Isabela Luide, da Holanda, Darcília Pirralha, Jaqueline e Ricardo dando um olá, Aparecida Carneiro conosco. Estas algumas das participações de ouvintes, telespectadores que nos acompanham neste pronto atendimento. Hoje é segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018. Nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, mais perguntas, mais reflexões e a sua participação é muito importante. Mande sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996433827. Margarete Parpinelli está lá a postos, administrando o WhatsApp, mandando a sua mensagem. Até daqui a pouco. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada.
Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança a Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Olá, sou Manolo Quezada do programa Se Liga Manolo e eu vim aqui te dar um recado. Você sabia que ao curtir as páginas da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior no Facebook, você acompanha as transmissões ao vivo e tem acesso a muito conteúdo espírita? Acesse www.facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo de onde estiver. E olha, curta também a página do Facebook da TV Mundo Maior. www.facebook.com/TV Mundo Maior e deixa sua curtida. Lá você pode mandar o seu recadinho pra gente ler ao vivo durante a programação. Tô aqui esperando a tua mensagem e a tua curtida. Valeu? Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Programa Pronto Atendimento está de volta, Pronto Atendimento de volta, aqui na Sonoplastia Valdeci Lourenço, aqui na Geração TV, é Fernanda Lima e Veraldo Assunção, eu, Guiomar Santana, ao lado de Marcos Cassela e de Paulo Reis. Estamos aqui atendendo prontamente nesta segunda-feira. E na volta do intervalo para nós é sempre oportunidade de falarmos a respeito da importância do sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você que nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. A Rede Boa Nova de Rádio, a TV, agora juntos aqui no mesmo espaço, somos o Departamento de Comunicação FEAL, além de termos a editora Mundo Maior, que também, através das suas obras, também tem a possibilidade de ampliar a divulgação da doutrina espírita. Então, a você que nos ajuda, tanto desde o início, aqueles sócios que estão conosco já há 18 anos, desde a fundação do Clube Amigos da Boa Nova, até os sócios recentes, gratidão por nos ajudarem aí a levar à frente a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita e chegar cada vez mais longe com a doutrina. Mais participações de ouvintes? Olha, quem mandou mensagem aqui para nós, deixa eu ver quem foi a Soque do Bom Clima. Opa. Aqui em Guarulhos, ela diz: boa tarde, turma linda, obrigada, Soque, pelo carinho. Qual a diferença entre fluido espiritual e o animal? O fluido animal, somente nós que estamos encarnados que temos. Ele faz parte ele é uma derivação do chamado fluido cósmico universal, que está presente, né, por todo o universo, que foi adaptado, que foi transformado para as necessidades do planeta Terra onde vivemos, ou seja, cada um dos planetas tem o fluido cósmico universal trabalhado, transformado de acordo com a necessidade do planeta, e portanto somos permeados por ele.
Dentro da nossa necessidade reencarnatória, para nós estarmos vivos, nós temos aqui o fluido que nos mantém vivo, que faz com que o nosso corpo físico funcione, claro, enquanto eu necessitar estar encarnado, como se fosse, podemos chamar assim de uma forma bem simples, uma carga de bateria. Então, somente nós que estamos encarnados temos o chamado fluido animal, onde ele é utilizado em várias necessidades de atendimento a irmãos desencarnados, em várias necessidades de tratamento a outros encarnados, a espíritos desencarnados, onde a própria espiritualidade vai recolhendo de nós numa oração nossa, no momento nosso de lazer. Muitas vezes quando a gente está dormindo, às vezes a gente está em alguma atividade em casa, os próprios espíritos trabalhadores retiram de nós o fluido animal necessário para os atendimentos necessários. Ou seja, nós sequer percebemos que isso é feito. Quando numa atividade espiritual, você que trabalha no centro espírita, você sente ali a sua doação de energia, você sente no momento do passe que você está doando energia. Para quem é mãe, para quem é avô, para quem é tio, para quem é pai, quando você abraça o seu filho, quando você dá ali carinho para aquele ente querido, não só o seu filho, um ente querido seu que você doa amor, você está doando do seu fluido animal para aquela pessoa também. Então o tempo inteiro nós estamos na nossa troca de fluidos, um para com o outro. Mas ele é utilizado para as necessidades dos espíritos, somente nós encarnados temos. O fluido espiritual vem do mundo espiritual. Todos os espíritos, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, têm esse fluido espiritual. Ele é utilizado também pelos espíritos trabalhadores, faz parte da nossa alimentação espiritual, faz parte da nossa energização espiritual. Esse fluido está sempre presente. Então, de forma bem simples, fluido animal somente encarnado tem. Fluido espiritual, todos têm, encarnados e desencarnados. Só para pontuar uma outra coisinha. Fluido animal você pode achar em muitas obras como fluido vital. É a mesma coisa. Maravilha. Quem está conosco também é Simone Dias, lá de Suzano, dizendo assim: boa tarde, meus amigos. Estou na escuta. Uma linda semana e abraços carregados de boa energia. Obrigada, Simone Dias. Que de bons fluidos. Bons fluidos, boas energias. É isso aí. Gratidão, Simone. Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré também mandou uma mensagem, ligou para o nosso telefone, o 0800 979 5011, dizendo boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Ele diz: uma pessoa extremamente materialista, após a sua desencarnação, pode obsediar um parente, um filho, para que este continue com a mesma avareza, tomando conta dos seus bens materiais, quanto aqui encarnado? Como é que é o nome dele? É o Luiz Carlos Geraldo. Luiz Carlos. Pode, tá? Porque questão de obsessão é questão de sintonia. Essa sintonia pode ser inconsciente, né? Por exemplo, se o parente tiver esse sentimento latente dentro dele como espírito, né? Como espírito imortal, ou sintonia de alguns hábitos, porque esse hábito, a avareza, é o chamado hábito inferior, de espíritos inferiores. Mas eu não preciso ter o hábito da avareza para dar vazão a sofrer processo obsessivo. Se eu tiver outros hábitos inferiores, não de avareza, mas de arrogância, né, de personalidade, de ódio, sentimentos de ódio e tal, eu vou gerar a abertura para dar vazão a que esse espírito me obsedie. Quando é uma questão até familiar, cuidado que a gente já tem uma obsessão meia natural, que é a ligação familiar. Mesmo consanguínea, existe durante a encarnação essa ligação familiar. E se for uma ligação espiritual, eram espíritos que quando estão na espiritualidade estão muito ligados, têm os mesmos sentimentos, vivem na mesma região no mundo espiritual, então tem o mesmo tipo de sentimento, poderá sim sofrer o processo obsessivo. Mas é isso, é uma questão de sintonia. Não é porque eu quero obsediar, por exemplo, que o Marcos vai ser obsediado. Se ele não der permissão para mim, mesmo que inconscientemente, eu jamais, a minha obsessão não chega nele. É igual aquela questão dos trabalhos que se comenta, que né, nas doutrinas espiritualistas se faz aqueles trabalhos... A tradicional macumba, né? Só é afetado por ela quem tiver em sintonia.
É isso. Quem aceitar o presente. Exato. Olha, o Marcelo Rebolo, que está lá em Floripa, nos deu um salve, falou que ia colocar uma pergunta. Ele diz, olha, estou internado num hospital em Florianópolis, estou com uma cirurgia pré-agendada para retirada de um tumor no cérebro. Marcos, vamos falar alguma coisa para o nosso amigo se fortalecer e passar por esse desafio? Meu querido amigo, meu querido irmão, todos nós, né, no mundo encarnado, nós temos as nossas necessidades, nós passamos, né, pelas situações mais duras, mas confie na vida. Todos nós fomos criados para crescermos, para sermos felizes. As situações que nós temos de dor, as situações que nós temos que nos impedem ou que nos levam à cirurgia, felizmente a medicina já evoluiu muito, ou seja, Deus, né, na sua misericórdia já nos trouxe a medicina que permite a intervenção cirúrgica, permite a extração do tumor. Veja que há poucos anos atrás isso era impossível, nós desencarnávamos logo de cara. Então veja que é o homem, através da própria vida material, podendo contribuir com Deus no processo, né, de redenção de todos nós, melhorando a nossa vida, dando estímulo para que a gente continue seguindo em frente. Então confie. É claro, a gente fica ansioso, a gente fica temeroso, mas confie. Se você chegou ao hospital, se você chegou até aí, os bons espíritos estão te acompanhando. E nada além daquilo que seja necessário para a tua vida, para a vida dos que estão à sua volta, acontecerá. Então confie, ore, entregue-se à espiritualidade e confie. Os médicos que estão contigo estão fazendo o seu melhor. E os espíritos, o teu mentor, está te acompanhando nesse momento. Então não tenha dúvida, siga em frente. Apesar da ansiedade, confie. A fé raciocinada, né? Todo dia até a chegar à cirurgia, você, se é espírita, como acreditamos que seja, mantenha o seu hábito do seu evangelho. Em vez de ser uma vez por semana, faça diariamente, todo dia, ao levantar, abra o evangelho ao acaso, que com certeza, como o Marcos diz, a espiritualidade está lhe acompanhando e vai abrir, não existe o acaso nessa hora, em alguma mensagem importante para te dar força, ânimo, né? Acalentadora, confortadora. É. Né? Olha, minha sugestão, que também já passei por uma situação dessa, de um familiar aí passando por uma cirurgia importante, graças a Deus, felizmente, bem, quando você falou do evangelho, todo dia nós fazíamos por hora, sabe, tipo, remédio mesmo, então, Quase olha, a cada overdose. 8 horas nós íamos lá evangelinho. e fazia a leitura da mensagem para que a pessoa também fortalecesse. No nosso grupo de trabalho no Paz e Amor, nós já tivemos casos Sim, assim. sim. Nós, a equipe ia diariamente Fazer o até evangelho, a cirurgia e depois da cirurgia, quando a pessoa retornava ao quarto, todo dia a gente ia em equipe fazer o Sim. evangelho, porque, como foi respondido na pergunta anterior, a nossa, né, O nosso fluido. fluido animal, o nosso fluido vital, a gente É ia lá em necessário. doação para este nosso companheiro. Ele, se tiver e tal, espero que ele seja acolhido pela casa que ele frequenta desta forma, né? É isso aí. Boas vibrações para você, Marcelo, e todos os seus familiares e amigos, viu? A outra participação que nos chega aqui também pelo WhatsApp diz para a gente aqui o seguinte. A Sandra de Itaí, ela diz, respondendo sobre aquela questão da justiça dos homens, ela diz, o rapaz não desencarnou, não. Ela já o perdoou, ela só queria justiça para que ele levasse isso como um aprendizado e não fosse em vão o que ocorreu com ela e com a família. Ela agradece a Sandra de Itaí. É isso aí, Sandra. Obrigada pela participação. E ela deve buscar os meios legais, sempre, todos nós, para que a justiça dos homens seja feita de forma correta. Não é porque estava alcoolizado, não sei o que, lá, de forma nenhuma. Está contra a lei, foi um ato impensado, foi um ato indevido, necessita da correção necessária, necessita da aplicação da lei. Próxima participação nos chega aqui do WhatsApp é Janete de São Paulo. Ela diz assim, por ocasião da desencarnação do meu pai, eu presenciei a espiritualidade cuidando dele. Que lição eu posso tirar disso? Detalhe, ele era um alcoólatra. A Janete de São Paulo. Paulo. Dependendo de como foi a forma, né? Se ele estava ainda dentro da dependência do alcoolismo, ou se ele desencarnou por consequência do alcoolismo, uma doença grave no corpo físico dele, é o que eu já tinha falado numa pergunta anterior. A gente não se desencarnou por uma doença, é lá na espiritualidade que a gente vai ser curado. E normalmente esse processo de cura
passa por um tratamento numa região, né, de hospitalar, né? Eurípides Barcianufo tem, né, um hospital no plano espiritual, principalmente para as doenças psíquicas de dependência, né, dos vícios de droga, bebida, mas também quando o espírito aporta lá muito deteriorado até o seu corpo perispiritual devido aos hábitos, ele vai sofrer em tratamento lá, né? Ele não é porque a gente às vezes, né, traz o hábito do passado, desencarnou, morreu, virou santo. Muito pelo contrário. É lá que a gente vai realmente nos acertar, nos justificar perante nós mesmos. A gente fala justiça divina, mas somos nós mesmos. Ele vai aprender muito, né? Quem viu o filme Nosso Lar teve, né? E A Vida Continua, foi clássico, né? Mostrar espíritos que desencarnaram numa condição difícil, o André Luiz por questão de vícios que ele tinha, e aquela moça que eu esqueço o nome, ela desencarnou por um câncer, né? E aí ela aporta lá e tal, ela está no hospital, tanto que ela acha que está viva ainda, né? Entra enfermeira, sai enfermeira, entra médico no quarto dela, mas não era, já era no plano espiritual. Olha, quem está conosco pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio é a Bel Ravini, Rodri, a Ana Maria Coelho, a Bonifácia Alves, que diz gratidão por este aprendizado, gratidão a você pela sintonia. A Ivani Santos, maravilha de programa, obrigada. Ivani, Angelita Amarante conosco, Marli Dezuane, que é de Catanduva, interior de São Paulo, obrigada pela participação. A Sueli Almeida Fiore, programa excelente. Márcia Regina Passarelli, oi, tô na escuta, adoro vocês, obrigada, gratidão. A Renata Rabelo, linda Renata, obrigada pela sintonia, pelo carinho. Eldo Pereira conosco, José Maria Souto Neto, Lei de Causa e Efeito, bom trabalho pessoal, sou de São Paulo, obrigada José Maria pela participação. A Dani Spielberg, se já pensei em suicídio, passarei pelo vale? A pergunta dela. Não, se você já pensou, não. Apenas quem comete suicídio, e voltemos a lembrar, por motivos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, é que acaba indo parar no vale. Agora, se eu estou sob uma pressão forte por causa de um desencarne de um ente querido, por causa de um problema muito grave, eu não estou aí sabendo me controlar, às vezes no ato impensado eu acabo cometendo suicídio. Então as atenuantes são todas utilizadas para o meu benefício. Se você pensou, mas não cometeu, excelente, tanto que você não cometeu e está falando conosco, né? Excelente. Procure, por favor, verificar as razões que você até chegou a pensar no suicídio. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, um psiquiatra, vá a uma casa espírita, trate disso, não deixe isso solto como está. Vá investigar o porquê, vá tratar esse porquê. A medicina está aqui para nos ajudar, a psicologia, a psicoterapia, as terapias, a psiquiatria, a casa espírita. Vá buscar auxílio, não deixe isso passar. Mas se você pensou, mas você não tem por que ao bar de suicidas por causa disso. Mas por favor, minha irmã, vá ver o que está acontecendo. Cuide-se para tirar esse pensamento da cabeça. Olha, quem está conosco também pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio é a Miriam Cortez Gamboa. Estou na escuta do Chile, no lugar mais estreito do mapa. Gosto muito do programa, desejo a todos muita luz, amor e paz. Obrigada, querida. Aqui os representantes do Paz e Amor, né? Nesta segunda-feira, a turma, né, do grupo Amor e Paz e Amor. É isso aí, a Miriam Cortez, que está lá no Chile. Nosso carinho e gratidão a todos vocês. A Sandra Passoni também, ela diz, tem uma dúvida sobre animais. Quando estão em sofrimento e com uma doença sem cura, alguns VETs recomendam o fim da vida deles. Apesar de ser contra, podemos poupar a vida do animal quando ele sofre, autorizando isto, Paulo? Sim, o animal pode. Porque, na verdade, ele está passando por uma experiência, um aprendizado, que é consequência do ambiente que ele vive. Isso, para espírita, ele deveria, vamos dizer assim, se conscientizar e trabalhar. Porque, às vezes, o animal está absorvendo as energias deletérias da família, tá?
aquela questão da depressão, do remorso entre os entes da família, né, os membros que compõem aquela família, e o animal está servindo de esponja para que isso não desenvolva em alguém da família, desenvolve no animal. Para ele vai ser um aprendizado para o futuro dele, mas não devemos fazer com que ele continue esse sofrimento. Eu, como tive muito cachorro e tudo, né, e a minha mulher, a família dela também adora muito, às vezes eu entro em debate, porque para mim os animaizinhos já com idade e sofrendo em doenças assim, que você vê o sofrimento, eu sou 100%, pode levar, eles dão uma injeçãozinha, o animal nem sente nada, porque a gente aprende na doutrina espírita que o animal reencarna quase que imediatamente. Né? Tá? E aprendemos, né, que o animal está na dor evolução. Isso. Nós, depois do momento que somos espíritas, que estamos na dor expiação, que é reparadora. Né? E aí sim, aí não tem por que pensar em eutanásia, nada disso com nós, já seres humanos. Mas enquanto animal, está na dor, está na dor de aprendizado. Ele não foi ele que gerou aquela doença nele, né? Essas doenças graves é isso, é reflexo das energias deletérias da família, sim, que ele, por benécia divina, absorve, né? A próxima participação veio pelo WhatsApp, o 996433827, lá do Paraná, o Ricardo de Inajá, Paraná. Ele diz: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta meio boba, aqui você pode perguntar qualquer coisa, viu? Agradecemos a sua confiança em nós. Boba é não perguntar. Com certeza. Ele diz: já ouvi falar em passe virtual, isso existe? Pois desconheço. Obrigado e uma boa semana, queridos. Olha, nós geralmente costumamos utilizar o termo virtual quando a gente está pensando em alguma coisa pela internet, alguma coisa pela TI. Mas pensemos assim: sempre que eu mentalizo alguém, sempre que eu estou lembrando de alguém com amor, com carinho, eu já estou doando energias benéficas, positivas, carinhosas para este ser, para esta pessoa, mesmo que seja alguém desconhecido. Então, vamos trocar o termo passe virtual por um passe à distância. Eu estou mentalizando entes queridos, eu estou mentalizando pessoas necessitadas. Não tenho ninguém para pensar porque está tudo muito bem. Tá bom, vamos pensar então no hospital, vamos pensar numa creche, num asilo, numa penitenciária, em lugares, né, mais difíceis, e vamos doar o amor. Doando o amor, assim como nós falamos de fluido agora há pouco, eu vou estar doando o meu fluido animal e os espíritos amigos vão trabalhar para quem for necessário aquela doação. Olha, temos 2 minutinhos aqui para encerrar o pronto atendimento. Ainda tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp lá de Boituva, é a Fátima. Ela diz: boa tarde. Gostaria de saber quando se sonha com alguém que está acordado e parece nítido no sonho, o que seria? Será se durante o sonho nos encontramos em espírito, como pode se encontrar o meu espírito com alguém que está acordado? Gratidão, é a Fátima. Ela quer saber se quando ela sonha com alguém que está acordado e parece nítido no sonho. Bom, Fátima, primeiro é o seguinte, né? Você tem 100% de certeza que essa pessoa está em estado de vigília, né? Não é só acordado, né? Porque você às vezes pode achar e por aquele momento, não é? A pessoa pode fazer aquela pestaninha e tal e desdobrar do corpo físico. Se você está vendo nitidamente, é porque você se desdobrou do seu corpo físico e pode, em algum momento, se ela está em estado de vigília, né, como o Marcos falou anteriormente de a gente dar um passe à distância, né, é uma projeção dela você pensou nela. E aí ela talvez se ligou a você e fez uma projeção para você. Mas ela pode também não estar em estado de vigília e desdobrado, vocês se encontram no plano espiritual para altos papos. Olha, o pronto atendimento desta segunda chegou ao final, mas o pessoal aqui atendeu prontamente muita gente. Gratidão a você que estava ligado na programação da Rede Boa Nova. Obrigada, Marcos. Obrigada, Paulo. Uma boa semana a todos, obrigado pela participação de todos, né? E que Jesus e Deus, nosso Pai, abençoem-nos a todos nós. Caro ouvinte, caro espectador, a todos vocês aqui presentes, obrigado, até semana que vem.
Excelente semana a todos e muita paz. É isso aí, o pessoal aqui da equipe técnica, o Valdeci, a Fernando, Everaldo, gratidão a vocês. Pronto Atendimento retorna amanhã, às 17 horas. Até lá.